Abraçando o deserto, o plano de Deus para seu propósito. Capítulo 1. O silêncio como um tempo de transformação. Por que o Criador te afasta antes de te conceder bênçãos? Essa questão pode ressoar intensamente em seu espírito durante aqueles momentos de quietude, quando tudo ao redor parece adormecer. Quando os companheiros se distanciam, as chances se dissipam e até a presença divina parece se ocultar. É comum sentir-se desamparado. Mas e se esse silêncio não representar um vazio, e sim um período de refinamento sagrado? A sensação de solidão que você experimenta pode, na realidade, ser parte de um plano celestial. Você está prestes a descobrir porque muitos dos personagens agraciados na Bíblia precisaram atravessar o deserto antes de chegar ao topo dos planos de Deus. O que se desenvolve nas sombras, longe dos olhares alheios, é o que define se você estará pronto para carregar as promessas que tanto buscou em oração. Deus não te abandona, Ele te guarda em segredo. E existe um propósito profundo e estratégico por trás disso. Se você já se sentiu negligenciado, desvalorizado ou deixado para trás, ou se está enfrentando uma fase em que nada parece estar acontecendo em sua vida, entenda que isso não marca um ponto final, mas sim um novo ponto de partida. Deixe um comentário. Estou sendo preparado para a maior recompensa da minha jornada. Essa frase é uma afirmação poderosa, um pronunciamento que redefine sua essência espiritual. Deus não te afastou por rejeição. Ele te resguardou com amor. O isolamento que você atravessa agora não é uma punição, mas um refúgio, onde sua força interior está sendo moldada. Capítulo 2. A essência do afastamento preparatório. Quando o Criador está prestes a liberar uma bênção de grande magnitude, ele inicia um processo de distanciamento. Ele afasta indivíduos, interrompe trajetórias, silencia influências, não como um ato de castigo, mas como uma medida de proteção. Você não pode abraçar a promessa divina carregando consigo as vozes que semearam insegurança em seu coração. Não é possível receber a unção de um novo ciclo ainda preso à mentalidade do passado. O pensador Napoleon Hill afirmava que toda transformação começa com uma decisão resoluta, mas essa determinação só se solidifica quando a mente passa por um período de renovação interior. Esse é o retiro espiritual, um instante em que Deus remove os holofotes e foca nos bastidores, afastando a multidão para lapidar o protagonista. Neste momento, você não precisa de elogios, mas de uma base sólida para suportar o que está por vir. Pense com cuidado. Como você tem aproveitado o silêncio que Deus colocou em seu caminho? Tem se queixado, buscado escapar ou se dedicado a captar a voz suave que se faz ouvir quando o barulho do mundo se dissipa? Nas Escrituras, sempre que o Senhor escolheu alguém para uma missão excepcional, Ele os guiou para um tempo de isolamento antes, não como punição, mas como um período de amadurecimento. Moisés permaneceu 40 anos no deserto antes de liderar a libertação do povo do Egito. José foi lançado em uma cova e vendido como escravo antes de ascender ao cargo de governador. Davi foi deixado de lado nos campos antes de ser ungido rei. Jesus, antes de dar início ao seu ministério, enfrentou provações no deserto. O período no deserto, a cova, o isolamento, todos esses momentos foram etapas cruciais de um treinamento divino. Esse afastamento não é um sinal de rejeição, mas uma oportunidade de refinamento. Deus separa para purificar, para remover as influências que poderiam desviar você do propósito maior. Quando as vozes ao seu redor se calam, você tem a chance de ouvir com clareza a direção vinda dos céus. É no silêncio que os planos de Deus ganham forma, onde os alicerces da sua fé são fortalecidos. Pense em José.
Enquanto estava preso, ele não via o futuro de glória que o aguardava, mas cada dia de solitude o preparava para governar com sabedoria. Ou Moisés, cujo tempo no deserto o transformou de um fugitivo em um libertador. Esses exemplos mostram que o isolamento é um convite para se conectar mais profundamente com o divino, para deixar que ele remodele seu caráter e seus sonhos. A solidão, portanto, não deve ser temida, mas abraçada como um espaço sagrado. É onde você aprende a depender menos das opiniões alheias e mais da orientação de Deus. Davi, nos campos com as ovelhas, por exemplo, desenvolveu a coragem e a confiança que o tornariam rei posteriormente. Jesus, no deserto, resistiu às tentações do diabo e emergiu mais forte para seguir com sua missão. Esses momentos de separação são como um forno que forja o metal, eliminando impurezas e revelando a força interior. Se você está passando por essa fase agora, resista à tentação de forçar a volta ao barulho. Em vez disso, mergulhe nesse silêncio com propósito. Pergunte-se, o que Deus quer me ensinar aqui? Quais partes de mim precisam ser transformadas para suportar a bênção que está por vir? Esse processo exige paciência e confiança. Não é fácil ficar sem respostas imediatas ou sem a validação dos outros, mas é exatamente aí que sua fé é testada e fortalecida. O silêncio é um mestre rigoroso, mas justo, que prepara você para o palco que Deus tem reservado. Então, em vez de lutar contra o isolamento, use-o como um tempo de crescimento. Escreva em seu coração que esse afastamento é temporário, um degrau para algo maior. Comente, estou sendo moldado no silêncio para brilhar na promessa. Essa declaração não só reforça sua esperança, mas também alinha seu espírito com o plano divino que se desenrola nos bastidores da sua vida. Capítulo 3. O silêncio como voz divina. O silêncio pode ferir profundamente, ecoando na alma como um eco de abandono. Contudo, é exatamente nesse vazio que Deus se manifesta com maior nitidez. Ele não disputa atenção em meio ao caos ou à correria. Sua presença se revela no refúgio, onde o espírito cessa a agitação e se abre à escuta. Foi no deserto silencioso que Moisés contemplou a chama na árvore, o qual seria o seu primeiro contato com Deus. Na cela sombria, José decifrou sonhos proféticos. Nos campos isolados, Davi criou hinos que ressoam até hoje. E no topo do monte, distante da multidão, Jesus encontrava renovação para sua jornada. Napoleon Hill descrevia esses instantes como uma transmutação criativa quando a mente, afastada das distrações externas, mergulha em uma reflexão profunda, dando origem a ideias e certezas que transformam o rumo da vida. No silêncio, Deus elimina interferências, silencia o tumulto e remove tudo que poderia obscurecer seu chamado. Esse espaço se torna um santuário de revelações, onde ele revela sua essência verdadeira, livre de holofotes, comparações ou o peso de agradar aos outros. Deixe seu comentário. No silêncio, Deus está me transformando. Essa frase é uma afirmação que fortalece sua conexão interior. Capítulo 4. A purificação do percurso. Quando o Criador inicia um processo de afastamento em sua vida, algo transformador está a ponto de acontecer. Ele fecha caminhos que pareciam ser bênçãos disfarçadas, distancia indivíduos que você considerava indispensáveis e desestrutura alicerces que julgava inabaláveis. Qual o motivo por trás disso? Deus não está subtraindo. Ele está limpando o terreno, eliminando tudo que poderia obstruir o plano único que você foi chamado a realizar. Você buscou orientação, e ele está lhe oferecendo uma visão nítida. Contudo, para enxergar com precisão, é essencial abrir mão de expectativas, distrações e apegos emocionais que pesam o coração.
Os filósofos estoicos destacavam que a mente só acolhe ideias transformadoras quando se liberta dos ruídos internos e das influências externas que a sufocam. Deus afasta aqueles que não estão preparados para o próximo estágio de sua jornada, pessoas que poderiam semear dúvidas, inveja ou manipulação em seu propósito. Ele também o retira de ambientes onde sua essência era obscurecida ou limitada. Esse distanciamento é intencional, uma poda que, embora dolorosa, assegura uma colheita mais abundante no futuro. Pergunte-se: que coisas ou relações Deus já removeu de sua vida e você ainda resiste em soltar? Essa teimosia pode estar retardando o avanço que Ele planejou para você. Essa purificação não é um castigo, mas um ato de amor divino. Cada porta fechada ou conexão interrompida serve para alinhar seus passos com um destino maior. Pense em como as dependências emocionais ou as distrações podem ter nublado sua percepção até agora. Deus está criando espaço para que você se conecte mais profundamente com sua vontade. A dor da separação é temporária, mas os frutos dessa limpeza, clareza, força e propósito, são eternos. Abrace esse processo com fé, pois é no vazio deixado por essas mudanças que as sementes de um futuro glorioso começam a germinar. Comente: estou liberando o velho para receber o novo de Deus. Essa declaração reflete sua disposição de confiar no plano que se desenha além do que os olhos podem ver. Capítulo 5. Moldando 1. Você renovado. Quando o Senhor o conduz ao isolamento, Ele não se limita a afastá-lo das pessoas, mas também da versão antiga de quem você é. A missão que se aproxima demanda um caráter transformado, uma mentalidade renovada e uma fé que resiste a qualquer tempestade. Davi, antes de assumir o trono, enfrentou leões e ursos no anonimato, forjando uma coragem que o preparou para batalhas maiores. José, confinado na prisão, desenvolveu habilidades de liderança, pois quem não domina a escassez não está apto a gerir a prosperidade. Napoleon Hill afirmava que as adversidades refinam a mente, convertendo o sofrimento em determinação e solitude em uma fortaleza interior. Deus deseja que você esteja pronto para carregar o peso da bênção que está por vir, equipado com equilíbrio emocional, maturidade espiritual e resiliência mental. O deserto é o campo de treinamento onde se constrói a verdadeira armadura do espírito, um lugar onde você aprende a discernir a voz divina sem se apoiar no ruído externo. Se você se encontra em meio à solidão agora, entenda, isso não é um castigo, mas um período de lapidação. Cada momento de silêncio e desafio está moldando você para o propósito que o aguarda. Reflita sobre isso e plante uma semente de esperança com o comentário: o deserto está me fortalecendo para meu chamado. Essa declaração é um passo poderoso em sua caminhada de transformação. Esse processo de forja não é fácil, mas é essencial. Assim como o metal é aquecido e batido para ganhar forma, sua alma está sendo trabalhada para suportar a glória futura. O isolamento remove as distrações que o prendiam ao passado, permitindo que você se concentre no que realmente importa. Davi não se tornou rei apenas por ser ungido. Ele foi preparado pelos desafios silenciosos que enfrentou. José não governou o Egito por sorte, mas pela sabedoria adquirida na adversidade. Da mesma forma, o que você está vivendo agora, por mais árido que pareça, está construindo em você as qualidades necessárias para o próximo capítulo. Abrace essa fase com confiança, sabendo que cada lição aprendida no deserto é um tijolo na fundação do seu destino. Deus está esculpindo um novo você, pronto para brilhar quando o tempo certo chegar. Capítulo 6. A dor como instrumento de renovação.
A dor é uma mensagem que poucos conseguem decifrar, mas o Criador a utiliza para se comunicar com profundidade. Perdas magoam, o mal-entendido fere e o fechamento de caminhos causa sofrimento. No entanto, essa experiência está moldando você para sustentar as bênçãos que você tanto desejou. O fogo que testa também refina. A poda, que parece cruel, prepara o terreno para uma colheita abundante. O quebrantamento abre o coração, tornando-o receptivo à unção divina. Napoleon Hill enxergava o fracasso momentâneo como uma dádiva camuflada, abrigando os maiores avanços em seu desenvolvimento pessoal. Tal como um oleiro habilidoso, Deus não entrega a obra antes de submetê-la ao calor da fornalha, pois é nesse processo que o vaso adquire força. A dor não visa sua destruição, mas a eliminação de fragilidades e a cura de feridas ocultas. O sofrimento se torna o solo onde a autoridade espiritual germina. Quem não atravessou tormentos não está preparado para carregar o peso da glória que o aguarda. A cruz precedeu a ressurreição, a prisão abriu caminho para o trono e a humilhação pavimentou o trajeto para a exaltação. Essa transformação através da dor é um ato de amor divino. Cada lágrima derramada remove uma camada de ego, cada perda desprendida liberta espaço para algo maior. Pense em como o calor da forja fortalece o metal, assim, suas provações estão temperando seu espírito. A Bíblia nos mostra que os maiores líderes, como José e Jesus, passaram por períodos de angústia antes de brilharem. Essa dor, embora intensa, é temporária, mas os frutos que ela produz, resiliência, sabedoria e fé, são eternos. Abrace essa fase com coragem, sabendo que cada golpe do escultor está esculpindo um vaso digno da glória divina. Comente: a dor está me moldando para a vitória. Essa afirmação é um testemunho de sua confiança no plano que se desenha além do sofrimento. Capítulo 7. Semelhante a um semeado, não a um enterrado, a angústia do isolamento não reflete o peso de um sepultamento, mas sim o processo de um plantio sagrado. Jesus ensinou: se o grão de trigo não for lançado à terra e não se desfizer, permanecerá sozinho. Porém, se for desfeito, produzirá uma colheita abundante. João 12:24. Antes de dar frutos, é necessário deixar para trás o ego, a vaidade, os hábitos antigos e a necessidade de controlar tudo. O isolamento é a maneira de Deus o semear. Um grão lançado ao solo é envolto, oculto, ignorado por quem observa de fora, mas, nas profundezas da terra, ele passa por uma metamorfose silenciosa. Napoleon Hill denominava esse período de incubação criativa, um momento em que a mudança acontece no interior, envolto em quietude. Você foi semeado, e existe um tempo designado para crescer, quebrar a casca endurecida e desabrochar. A colheita que será exibida ao mundo é o resultado da transformação que ocorre no oculto. Não se deixe abater por ainda não vislumbrar os frutos. Cada dia nesse processo está construindo algo maior, algo que logo se revelará. Deixe um comentário: estou sendo cultivado por Deus. Essa afirmação fortalece sua identidade e alinhamento com o propósito divino. Esse plantio é um ato de esperança divina. Assim como o grão precisa de escuridão e paciência para germinar, sua alma está sendo preparada em segredo para um florescimento que surpreenderá. O isolamento pode parecer solitário, mas é um espaço de crescimento intenso. A semente, por exemplo, ela não resiste ao processo. Entrega-se à terra para seguir seu caminho natural e florescer. Da mesma forma, ao se render ao plano de Deus, você permite que raízes profundas se formem, sustentando a árvore que está por vir. Histórias bíblicas, como a de José na prisão ou Davi pastoreando suas ovelhas nos campos, mostram que um tempo oculto é essencial para o surgimento de líderes. Confie nesse ciclo natural.
O que parece um fim é, na verdade, o início de uma nova vida. A transformação no secreto prepara você para brilhar quando o momento chegar. Capítulo 8. O abrigo como escudo divino. O período de ocultação imposto por Deus não representa um atraso, mas uma preparação. Talvez você já tenha pensado, eu deveria estar mais avançado agora. Contudo, e se o Criador lhe dissesse, se eu tivesse agido antes, você poderia ter se machucado? Esse esconderijo o resguarda de indivíduos que poderiam te influenciar negativamente, de contextos que o moldariam de forma inadequada e de oportunidades que não ofereceriam suporte sólido. Napoleon Hill alertava que os maiores equívocos surgem de decisões precipitadas, tomadas antes que a mente e as emoções estejam plenamente preparadas. Para quem desconhece o ritmo da colheita divina, essa proteção pode parecer uma demora. Moisés precisou de 40 anos no deserto para liderar 40 dias de libertação. Deus o ama tanto que opta por mantê-lo em segredo neste momento, preparando-o para emergir com autoridade no futuro. A bênção está preservada, intocável por qualquer força externa. Reflita sobre essa verdade e deixe um comentário. O tempo de Deus é o meu escudo. Essa declaração reforça sua confiança no cuidado celestial. Esse abrigo não é um obstáculo, mas um presente estratégico. Assim como uma joia é polida em segredo antes de brilhar, você está sendo lapidado para suportar a glória que o aguarda. Pense em como a precipitação poderia ter levado a escolhas erradas, uma relação tóxica, um caminho instável. Deus, em sua sabedoria, o protege dessas armadilhas, permitindo que você amadureça no oculto. Histórias como a de José, escondido na prisão antes de governar, ilustram como o tempo de espera é essencial. Confie que esse período de proteção está alinhando cada detalhe para sua revelação triunfal, quando o mundo verá o que foi cultivado em segredo. Capítulo 9. A revelação do propósito elevado. Todo o processo de preparação culmina em um desfecho, e quando esse momento chega, a mudança se torna evidente, a autoridade se faz sentir e a presença divina irradia por meio de sua existência. Você não enfrentou lágrimas na escuridão para permanecer oculto. José emergiu da prisão para ascender ao trono. Davi deixou as cavernas para assumir o reinado. Jesus saiu do deserto para iniciar o ministério mais impactante da história. Napoleon Hill afirmava que um indivíduo devidamente preparado atrai oportunidades com facilidade, tornando-se uma figura magnética, um exemplo e um canal de inspiração. Sua dor se transformará em sabedoria, o silêncio se converterá em orientação, e suas cicatrizes se tornarão fontes de cura para outros. A glória chegará acompanhada de propósito e autoridade, mas sua autenticidade dependerá da humildade que você cultivar. Reflita sobre essa jornada e deixe um comentário. Estou sendo moldado para carregar as bênçãos divinas com humildade. Essa afirmação reforça seu compromisso com um chamado elevado. Esse desabrochar não é apenas um prêmio, mas o resultado de um refinamento cuidadoso. Assim como uma borboleta rompe o casulo após um tempo de metamorfose, você está prestes a revelar sua verdadeira essência. A dor que suportou no isolamento agora se traduz em força para guiar e servir de exemplo para outros. Pense em Davi, cuja experiência nas cavernas o tornou um rei compassivo, ou em José, cuja sabedoria na prisão salvou nações. A glória que o aguarda não é vaidade, mas um reflexo do propósito divino, amplificado pela sua disposição de servir. Confie que cada passo dado no escuro foi um investimento para este momento de luz, onde sua vida testemunhará o poder de Deus com graça e humildade. Capítulo 10. Persista. Até o chamado.
Quando a vontade de abandonar tudo se intensifica, saiba que a recompensa está ao alcance. O adversário não investe esforços contra algo sem valor ou potencial. A batalha que você enfrenta é um sinal claro de que um feito extraordinário está prestes a se manifestar. Napoleon Hill apontava que muitos desistem justamente quando estão a um passo da vitória. Esse trajeto desafia sua perseverança, testa sua fé e reforça sua verdadeira identidade. Jesus, no Getsêmani, suportou profunda angústia, mas declarou que se cumpra a tua vontade. Após o ápice do sofrimento, veio a glória mais sublime, a sua ressurreição. Não ceda à tentação de desistir. Sua dedicação nos momentos em silêncio está sendo registrada nos céus. Cada lágrima, cada oração e cada ato de confiança estão construindo o alicerce para sua colheita. O inimigo ataca porque teme o que você está destinado a realizar. Pense em como as provações de Jesus culminaram na ressurreição, o maior testemunho de vitória. Da mesma forma, sua luta atual é o prelúdio de um rompimento poderoso. Mantenha-se firme, pois a persistência é a chave que abre portas que pareciam trancadas. Deixe um comentário. Eu não vou recuar. Estou mais próximo do que nunca. Essa afirmação é um grito de guerra que fortalece sua resolução. Esse momento de teste não é o fim, mas uma purificação final antes da revelação. Assim como o ouro é refinado no fogo, sua fé está sendo polida para brilhar. O cansaço pode pesar, mas ele também sinaliza que você está perto do marco que Deus preparou para a sua vida. Histórias bíblicas mostram que a perseverança transforma lutas em conquistas. A sua história não será diferente. Confie que o céu está atento ao seu esforço. Cada passo dado na fé o aproxima do propósito, e a glória que virá apagará as cicatrizes do caminho. Persista com coragem, pois o sucesso está mais perto do que você imagina. Capítulo 11. Um convite à mudança profunda. Você chegou a este ponto porque carrega dentro de si algo excepcional. Aqueles que seguem o caminho comum tendem a abandonar, mas os que recebem um chamado persistem com determinação. Sua separação não foi aleatória, foi um sinal de que você foi escolhido. Tudo o que você experimenta agora é um chamado divino. Deus o molda em segredo para te elevar diante de todos, e ninguém poderá atribuir isso ao acaso. A preparação oculta é o alicerce da exaltação que todos verão. Agora, a escolha está em suas mãos. Cele um compromisso com sua transformação por meio de 3 passos práticos. Deixe um comentário. Eu acolho o processo divino, pois acredito no propósito que me guia. Essa declaração reforça sua fé no plano celestial. Ative o sininho para receber orientação em cada vídeo, fortalecendo sua resiliência interior com cada mensagem. Inscreva-se no canal para acessar semanalmente conteúdos como este, que inspiram e transformam sua jornada de forma positiva. Você foi afastado para ser elevado a um novo patamar. Essa nova etapa começa no invisível, mas logo se revelará com clareza, vigor e um propósito definido. Aqueles que duvidaram de seu potencial testemunharão o poder de Deus agindo em sua vida, seguindo o mesmo padrão. O que se constrói agora em segredo preparará o palco para sua exaltação pública. Confie nesse processo, pois cada dia de silêncio está plantando as sementes de um futuro glorioso. A transformação que você abraça hoje ecoará como um testemunho vivo amanhã.